Esse livro, ele é resultado, ele é produto de 7 anos que eu me dediquei a estudar essas crônicas do Graciliano em cultura política, e para isso eu tive que fazer um levantamento dessa trajetória, do percurso intelectual dele enquanto homem de imprensa, e aí consegui identificar algo em torno de 81 textos inéditos em livro do Graciliano, e reuni e coletei enfim, trouxe para esse livro. Esse livro, ele se destaca porque ele tem um caráter prismático, porque ele traz, deixa eu ver se eu consigo listar aqui. Primeiro, só para fazer o porquê que chama Garranchos, né? Não sei quem já teve a oportunidade de ler, isso eu explico em linhas gerais no prefácio, mas aparentemente parece uma contradição atribuir um título como esse, Garranchos, a Graciliano Ramos, ou seja, um dos maiores escritores do século XX brasileiro. Na verdade, aqui esse título ele tem várias significações. A primeira significação é mais imediata, mais direta, ou seja, dentro do livro Garranchos, há uma série chamada Garranchos de 14 textos que compõem uma unidade íntegra dentro do livro. Então é como se essa unidade de alguma maneira servisse para nomear o todo. E essa unidade ela tem também uma significação específica, porque são textos em que, quando eu falo de trazer outras facetas do Graciliano, nesses textos que foram publicados nesse jornalzinho chamado esses textos chamados Garranchos foram publicados num jornalzinho chamado O Índio, de Palmeira dos Índios, no começo dos anos de 1921. E esses textos eles já mostram um Graciliano atuante politicamente, um Graciliano interessado pela coisa pública, um Graciliano que militava a favor do incremento da educação municipal. Então você já começa a ver algumas facetas que você vai encontrar depois do Graciliano, que foi secretário estadual de educação, o equivalente a isso, era secretário de instrução, ele era presidente da instrução pública, né, de Maceió, de Alagoas. Então, mas aqui nessas crônicas você vê essa preocupação dele enquanto homem público. E, em geral, os textos de Garranchos, esses textos reunidos em Garranchos, procuram mostrar esse Graciliano participando dos debates, dos discursos políticos do tempo, ou seja, como se ele tentasse traçar um grande painel, um grande panorama do século XX, por meio primeira metade do século XX, por meio desses textos do autor. Então, por exemplo, a primeira explicação para o título Garranchos é essa, ou seja, ela é uma coleção de crônicas que foram reunidas nesse livro, ou seja, um conjunto unitário dentro desse conjunto que é uma grande miscelânea. Além disso, foi o nome de uma seção de jornal que o Graciliano publicou nesse jornalzinho chamado Índio, em que ele assinava com um pseudônimo chamado X. Ele assinava como X, ele era praticamente autor de todos os textos desse jornalzinho. Então ele usava o pseudônimo J. Calixto, JC, outro, Anastácio Anacleto, que é uma seção chamada Fatos e Fitas, que eu também trago aqui, que são epigramas satíricos, ou seja, são pequenos textos de caráter, são muitas vezes em prosa, mistura poesia, mas com caráter deliberadamente satírico, isso é uma faceta humorística do Graciliano aí também no caso. Esse livro também chama Garranchos porque, de alguma maneira, a maneira como o Graciliano se referia a esses textos menores dele, só você pegar, por exemplo, os nomes das seções de jornal dos textos dele. Linhas tortas, traços a esmo, ou seja, ele próprio rebaixava o valor desses textos. Mas aí eu retomo aquilo que eu já disse antes, isso é uma estratégia retórica para captar a benevolência do público, porque na medida em que eu digo, traços a esmo, linhas tortas, é como se eu escrevesse ao correr da pena e não me julguem como um grande escritor que se deteve, que teve que, enfim, pensar muito para produzir esse texto. Obviamente que existe uma diferença entre um texto publicado num livro e um texto publicado num jornal, isso é evidente. Mas, à medida em que ele adota essa nomenclatura de rebaixamento, de pseudo-rebaixamento, é uma forma também de iluminar, de trazer os leitores, ou seja, ele conseguia captar a benevolência dos leitores. Isso é que a gente estuda em retórica, por exemplo. Então, é uma estratégia argumentativa. Então, Garranchos, o que é Garranchos? Garranchos, assim, no sentido tradicional, é linha torta, linha mal traçada. Só que aí vem, como a etimologia nesse sentido também, ela está diretamente relacionada com o livro, ou seja, Garranchos também significa ramo torto de uma árvore. E eu encaro esse livro, na verdade, como o ramo torto de uma grande árvore bem frondosa, bem estabelecida no Jardim Literário Nacional, que é o Graciliano Ramos. Então é como se fosse um ramo dessa árvore. Então o título ele tem essa multiplicidade de significações. E o livro, como eu disse inicialmente, ele tem um caráter prismático, por quê?
Porque, primeiro, a gente tem a própria variabilidade quanto aos gêneros dos textos que compõem esse livro. Porque eu tenho desde crônicas prototípicas, como as crônicas de Tito Garranchos, essa série que eu mencionei para vocês, publicada no jornalzinho chamado O Índio. Eu tenho ensaios em que o Graciliano comenta, ou pelo menos ele trabalha em favor dos escritores que eram companheiros de geração deles, os romancistas de 30. Eu tenho trecho de uma peça de teatro, a recuperação de um conto inédito, que até então era desconhecido. Então, ele perpassa por vários gêneros. Ao mesmo tempo, ele tem um arco temporal muito grande, que o primeiro texto é datado da década de 10 e o último da década de 50. Então, ele percorre a ideia é percorrer esse período, ou seja, a primeira metade do século XX.